Bom dia, meu segundo ano, a turma mais responsável do ASEC. Vamos pegar o livro e vamos para o capítulo 4, por favor. Vamos dar início ao capítulo 4. Bem, no capítulo 3 vocês fizeram alguns trabalhos e fizeram também os simulados. Espero que todos vocês tenham ido muito bem no simulado. O simulado vale 30 pontos, correto? Somando com aqueles trabalhos, vamos fechar 50. Esse segundo agora aqui, esse quarto capítulo, nós vamos fazer um teste e depois vamos também fazer aquelas atividades de sala de aula. Aí vocês ficam sempre me perguntando, mas quanto vale? Então, é uns 50 pontos para cada capítulo. Né? Tem aluno que já está reprovado, tem aluno que já está na metade do caminho para ser aprovado, correto? Então vocês vão ler apenas da página 63 até a página 65. Op Art e Arte Cinética. Diga-se de passagem, essa matéria é muito interessante. E eu sei muito bem que tem aluno nessa turma que adora fazer esse tipo de movimento aqui, ó, Op Art, né? Então vamos em frente. Então vocês vão, primeiro se acompanhar aqui, depois vocês vão ler a matéria. A Op Art, ou Optical Art, arte ótica, foi um movimento artístico que atingiu seu auge na década de 1960, nos Estados Unidos. Chama a atenção de vocês, 1960 nos Estados Unidos. Antes vou botar aí, até 1950, tudo que estava acontecendo, 1950 não, desculpa. Até 1920, a maioria dos movimentos surgiram sempre na Europa, desde lá dos primórdios da história da arte. Depois ali de 1920 começou a aparecer alguma coisa nos Estados Unidos, mas depois de 1950 os movimentos americanos ali, o movimento de arte americana ficou muito forte. Já tinha dado início lá com o expressionismo abstrato, né, Jackson Pollock, lembra? Toda essa história que eu já contei para vocês ali na década de 40, 45, aqui mais ou menos ali, né? Mas os Estados Unidos na década de 60, além do Op Art, também teve aquele movimento do Pop Art, o Radio Wall, né? Aquela coisa toda que vocês já estão cansados de saber. Isso aí, gente, é uma linha do tempo só para você se atualizar. Por quê? Quando você for fazer lá o vestibular, uma prova para entrar em alguma coisa, você sempre coloca na linha do tempo, aí você consegue se fazer ali um conceito. Por exemplo, o Op Art é contemporâneo ou é modernista? Poxa, 1960, peraí, até o fim da Segunda Guerra Mundial, modernista. Depois da Segunda Guerra Mundial, já se torna contemporâneo. O que eu falei para vocês? 1864, 1881, fica aquela briga da França, os Estados Unidos, né? Modernismo até 1945. 1945, a transição até 1950. Tem gente que bota ali 1945, final da Segunda Guerra. Tem gente que coloca 1950, arte contemporânea, até nos dias atuais. Ok? O nosso livro, ele data como em 1945. Nem 1945. Na verdade, o nosso livro ele data assim, a partir do fim da Segunda Guerra Mundial. Mas teve alguns já entendem que tem o quê? A transição. Mas eu vou repetir. Vocês têm que entender o seguinte, você vai fazer um vestibular, concurso, seja o que você for fazer, você sempre tem que ir lá o quê? No edital. E no edital vai ter o quê? A literatura que você vai ter que estudar e a apresentação daquela literatura você vai entender que a partir daquele momento você vai começar a compreender o quê? Na linha do tempo que eles colocaram lá é 45, na linha do tempo que eles colocaram é 1950. Isso, gente, é um segredinho que serve para qualquer relação com a história, literatura, artes visuais, música, tá bom? Aprendam isso, pelo amor de Deus. Em Nova York ocorreu a primeira exposição do Museu de Arte Moderna, MoMA, intitulada O Olho que Responde, em 1995, tá bom? Tudo bem? Então vamos em frente. É baseado em recursos visuais, sobretudo na ilusão de ótica, esse movimento que expressa a mutabilidade do mundo e suas ilimitadas possibilidades. O que seriam suas ilimitadas possibilidades? Vocês já vão ver. É aquela questão que você pega, por exemplo, uma superfície bidimensional e consegue dar o tridimensional, né? Eu vou mostrar um videozinho para vocês aqui rapidinho daqui a pouco.
Ele foi considerado uma variação do expressionismo abstrato, sendo seu precursor o artista húngaro Victor na década de 1930. Então isso daí, na verdade, ali na década de 1930 começa a surgir o primeiro, assim, aquela primeira faísca, né? Ainda não tinha fumaça. Op art. Gente, é doido. Isso daqui, assim, você sempre tem aquelas pessoas que olham como fixe o seu olhar no centro, né? A psicologia, a psicanálise, todo esse povo usa bastante esse tipo de efeito, né? Então tá aqui. Estou apresentando para vocês aqui agora Op Art, tá bom? Características do movimento da Op Art são tridimensionalidade, lógico, efeitos ópticos e visuais, lógico. Olha só, o Op Art ajudou também bastante na questão do cinema, tá bom? Movimento em contraste de cores. A maioria do Op Art, maioria dos artistas que trabalham Op Art, eles gostam muito de trabalhar o positivo e o negativo, preto e branco. Alguns já trabalham positivo e negativo e também já coloca a relação do cinza, né? Agora, tons vibrantes, principalmente preto e branco, né? Formas geométricas e linhas. E também observar participante estilo abstrato, né? Você não vai ficar vendo muito figurativo, mas é impossível ter um figurativo? Daqui a pouco você vai entender. O Op Art é abstrato. As principais representantes do movimento do Op Art foram o Vito, né? O nosso amigo húngaro, e foi influenciado pelos artistas da cinética, construtivista e abstração. Presta bem atenção. Sempre tem a ideia do abstrato, bem como o movimento da Bauhaus. O que é Bauhaus? A escola Bauhaus. Fala de Bauhaus, você logo lembra de quem? De Marcel Duchamp, né? Donde destacam suas obras a Zebra, de 1938. Todo mundo conhece essa obra da Zebra. Duvido. Caderno. Aí tem até aqueles cadernos que quando mexe a zebra aparece balançando. Então esse movimento aqui, essa é tudo da escola Bauhaus, né? Lindo, né? Maravilhoso. A zebra já tem essa questão de então imagina depois que o cara bota uma por cima da outra com essa técnica da Op Art. Alexandre também, né? Foi conhecido por Sandy, o artista também americano, famoso com seus móveis. Lá no 9º ano, vocês me xingaram pra caramba quando eu obriguei vocês a fazerem um móvel. Gente, olha só, vocês reclamaram de fazer um móvel desse tamanhinho, com arame e uns pedacinhos de papel. Olha o tamanho dessa exposição de móvel. É lindo, né? É monstruoso, monstruoso. Gente, se eu não estou enganado, isso aqui é até aquele museu que parece um disco voador lá na praia de Caraí, de Niterói. Museu de Arte Moderna. Eu acho que é ele mesmo. Bem, vamos lá. Então, olha só. A principal representante do Op Art e da arte concreta no Brasil. Aquele meu amiguinho da Z, do móvel, correto? Produziu esculturas, pinturas, das quais destacam estruturação como elementos iguais e a concentração 7553. Olha isso. Tem até um país aí na Europa, não acho que vem duas estátuas, passam uma por dentro da Europa, é isso? Você lembra? Esqueci o nome do lugar. Passa uma estátua por dentro da outra, né? As pessoas ficam lá sentadas o dia inteiro para ver são dois namorados, aí eles se encostam assim, aí parece que estão se beijando, e depois passam um por dentro da outra. Rapaz, eu esqueci. Assim que eu lembrar, eu mando mensagem para vocês no WhatsApp. Outra também bacana, né? Eu vou até tentar fazer isso lá na parede. Interessante, parece que tirou a fita assim, né? Arte cinética ou cinetismo, representado no movimento artístico moderno nas artes plásticas, surgiu em Paris na década de 1950. Aí vocês podem até observar aqui, ó, década de 1950. O que eu falei? A primeira que eu estava falando é típica americana, em 1960. Então, assim,
Depois ele começa em 50, mas na década de 60 os Estados Unidos arrebenta. Vem com o op art, vem com pop art. A pop art é importantíssima. Como o próprio nome indica, determina uma arte vibrante e dinâmica, que possui como principal característica o movimento em detrimento do caráter estético da pintura e da escultura. Então, meus queridos alunos, a arte cinética, você também trabalha não apenas com a arte visual da pintura, mas também com a arte visual da escultura. Objetos cinéticos do escultor grego, exposição em Paris. Panagiotis. Parece ter Panagiotis, né? Deve ser parente. Ok? Os artistas dessa corrente artísticas trabalharam especialmente com uma arte abstrata, abstracionismo, de forma de gerar ao espectador uma ilusão de ótica e expressa por meio de efeitos visuais de uma obra móvel. Quando você pensa em op art, o seu olhar ele já se movimenta. Quando você pensa em... Não, eu estou bem um susto porque ela está pegando o carregador, que está acabando a bateria. Quando você pensa em arte cinética, você pensa sempre em movimento, mas também trabalhando com a questão do mobile. Esculturas fazem parte. Já o op art é aquela questão, como é que fala? Um suporte bidimensional trabalhando tridimensional através do desenho. Pode botar aí, arruma aí que eu espero. Tá agarrado aí? Tá. Ih, tá, não dá para puxar mais. Continua. Então vamos lá. Nesse sentido, vale a pena lembrar que o movimento da op art está intimamente relacionada com a proposta da arte cinética. Um dos maiores exemplos da arte cinética está o pintor e escultor americano Alexandre, como eu já mostrei para vocês, trabalhava muito com os móveis. E ainda que seja Calder, né, o Alexandre Calder, o mais lembrado quando se fala de móvel foi o artista francês Marcel Duchamp, que eu falei no início da aula para vocês, que o seu criador. Então, a arte cinética, quem criou tudo isso foi Marcel Duchamp. Marcel Duchamp é aquele também dos handmade, é aquele do dadaísmo. Esse cara é espetacular, né? Na física, a palavra cinética refere ao estudo da ação das forças na mudança de movimento dos corpos. Esse termo também é utilizado na química, na biologia e na filosofia. Quando nós estamos botando aqui dentro da arte, nós estamos trabalhando na relação da filosofia, não na questão da biologia nem de química, tá bom? Nós estamos trabalhando pela filosofia. A arte cinética no Brasil, essa corrente artística se espalhou pelo mundo de forma que despontou no Brasil na década de 1960, sendo seus maiores representantes. Aí nós vamos falar de uma senhora artista, Lygia Clark. Ela morreu em 1988, né? E na época que ela morreu, o Brasil estava iniciando o seu processo de democratização. E ela era uma pessoa que sonhou tanto com isso. A bateria vai aguentar? Não sei. Quanto tempo tem? Não tem como eu ver. Então vamos em frente. Arte cinética. Essa daí é uma das esculturas da nossa amiga Lygia Clark. Depois nós temos aqui um desenho da Lygia Clark. É através desse desenho que ela cria esse tipo de escultura. Ela faz esses estudos de profundidade. Depois nós temos aqui Ivan Serpa, que diga de passagem, gênio. Olha esse desenho desse cara. Vou fazer lá na parede do meu baixo aí o desenho, fazer uma homenagem a ele. Ivan Serpa. Aí ele já entra também com a questão das cores. Principais características: estímulo do sentido visual por meio de efeitos visuais, movimento de ilusão da ótica, profundidade, tridimensionalidade, uso das cores, luz e sombra, uso das formas simples e repetidas, oposição à arte figurativa. O que é luz e sombra, professor? Luz e sombra. E o que é o uso das cores e formas repetidas? Exercício avaliativo.
Exercício avaliativo, meus ilustres, vocês não vão trabalhar com arte cinética. Vocês vão criar um estilo op art. Op art. E vai enviar para mim até sexta-feira, dia 10/6, às 17 horas. Se eu não enviar até sexta-feira, você vai dar aquela chance. É igual o nosso amigo Japa pergunta, você não tem um coração de ferro, né? Não, agora eu não vou aceitar. Até sexta-feira. Faça até sexta-feira. Sexta-feira você vai entrar de férias e de recesso e acabou. Tá bom? Mesmo esquema. Thompson Instrutor @Outlook. Muito obrigado. Qualquer dúvida, entre em contato.